Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para participar da promoção onde se inscreva no canal de graça e você ganha como brinde o direito de deixar um like aí no vídeo para ajudar no canal. Por favor, se puder compartilhar, se inscrever, indicar para outras pessoas. E hoje é dia de Sexta Sombria. Hoje eu vou falar do Gary Michael Heidnik, Brother Bishop, também como ele era conhecido, né? Ele foi mais do que um assassino serial, o modo como ele procedeu durante o cometimento dos crimes dele é que chamou muito a atenção, como ele tratou as vítimas, né? Então, vamos lá. Os dados técnicos do Gary Heidnik, assim, ele nasceu dia 22 de novembro de 1943 em East Lake, Ohio, nos Estados Unidos, e ele foi executado por injeção letal em 6 de julho de 1999 aos 55 anos de idade. Tá? Ele sequestrou 6 mulheres, das quais ele matou 2. Mas o lance é assim, o Gary Heidnik, ele desde pequeno ele tinha uma família relativamente, aparentemente normal, né? Só que ele sofria abusos dos pais, abusos no sentido de violência psicológica e física, apanhava, ele tinha o problema de urinar na cama, né? E ele sofria muito bullying na escola, para as pessoas saberem disso. Uma das coisas que os pais dele faziam era colocar o lençol assim, ou o colchão virado para a rua, para todo mundo ver a mancha de urina que ele tinha urinado na cama. E ele começou a ter uma série de comportamentos assim muito estranhos. Ele tinha o hábito ele começou a abusar de pessoas com necessidades especiais, né? Então ele pegava pessoas com déficit cognitivo e abusava dessas pessoas. Ele namorou com uma moça e ele abusou da irmã dessa moça, né? E ele foi tendo, esse comportamento foi escalonando. Ele teve vários empregos, não dava certo, ele trabalhou numa instituição onde ele não falava com ninguém, ele não tomava banho, ele vivia sempre com uma jaqueta de couro, né? Então ele se comportava de uma maneira que não cabia no convívio social do que a gente entende assim. E aí, o que aconteceu com o Gary Heidnik? Ele, nessas inadequações, né, ele casou com uma moça filipina por uma agência de correio, sabe aquela coisa de você conseguir, como tinha as noivas russas, antigamente eram as noivas filipinas, né? Ele trouxe a mulher, aí a mulher sofreu uma série de abusos, ela o pegou com várias mulheres, 3 mulheres diferentes na cama. Ele era um cara que tinha sérios problemas de higiene na casa, assim, né? E aí, o que ela fez? Ela ficou grávida dele, eles ficaram casados por pouco tempo, ela engravidou dele e ela conseguiu fugir dele através de um serviço de ajuda de filipinos nos Estados Unidos. Ele teve filho com as 2 outras mulheres, né? Uma delas foi uma das mulheres que foi sequestrada. Então, ele começou em 1986, ele fundou uma igreja com umas 5 pessoas, ele investiu com um nome lá, com um nome falso, $1.500, e ele era um cara que ele era muito habilidoso para mexer no mercado financeiro e tudo mais. Tanto que quando ele foi preso, ele tinha um montante de $500 mil, que seria equivalente hoje a $1,5 milhão na conta bancária dele. Ele tinha Rolls Royce, ele tinha vários carros assim, né? Só que o que a casa dele chamava muita atenção? A sujeira. Era um pouco, uma referência que você vai ter do Gary Heidnik é quando você assiste o Seven, a casa daquele cara que é do Kevin Spacey, que ele é o assassino do Seven, que ele tem aquela casa com um monte de coisa pregada na parede e tal. Ele tinha um monte de nota de $1 pregada nas paredes, assim, umas coisas bem estranhas, assim. E aí o que ele fez?
Essa inadequação dele com as mulheres e esses instintos dele muito sombrios, muito perversos, ele sentia um grande prazer em torturar e estuprar, né, as mulheres, mas daria muito trabalho para ele fazer isso e esconder. Então qual foi a ideia dele? Sequestrar as mulheres para serem escravas sexuais dele no porão da casa dele. Então ele montou um esquema no porão dele, né? Meio tipo o Buffalo Bill lá do Silêncio dos Inocentes. E aí o que ele faz? Ele tinha uma obsessão por mulheres pretas, né, negras, e ele sequestrou a primeira moça, foi a Josefina Rivera. Essa Josefina ela vai ter uma história muito interessante. Ele sequestrou a Josefina Rivera, ela tinha 25 anos e ela foi sequestrada em 25 de novembro de 86. Ele vai ter uma relação com a Josefina Rivera que ela vai virar tipo, tanto que ela foi acusada de ser cúmplice dele num determinado momento. Por quê? Ele começa a torturá-la, estuprá-la, vai mantê-la como refém. Aí em 3 de dezembro de 86, ele vai pegar e vai sequestrar a Sandra Lindsay, né, de 24 anos, que ele vai matar em fevereiro de 87. Na verdade ele não vai matar porque ele quis. Ela vai morrer em função das condições que ele a deixou. Na verdade ele as queria viva para ter várias escravas sexuais. Então ele queria que elas tivessem relacionamentos entre elas enquanto ele as estuprava. Ele queria a servitude dela, como ele conseguiu com a Josefine, né? A Josefine ela vai virar tipo uma capataz das outras moças lá. Então eles a deixavam acorrentadas nesse porão da casa dele, torturava, batia, dava choque, né? Muito choque. E a Sandra Lindsay ela vai morrer em função desses maus tratos, teve uma febre, e aí ele desmembrou a Sandra Lindsay, né, e colocou lá, ele teve dificuldade com os membros, ele empacotou e colocou lá comida para cachorro. E ele alimentou as outras moças que estavam sequestradas com os restos de uma das vítimas, né? Ele triturou, diz a lenda, né, que ele triturou triturou a carne delas e serviu para as outras moças junto com comida de cachorro para alimentá-las, né? Aí ele vai sequestrar a Lisa Thomas, que tinha 19 anos, né? No dia 23 de dezembro de 1986. Você vai vendo que ele vai entrando tipo num surto assim de fazer as coisas, né? Você vai vendo que ele entra numa piração de colecionar mulheres, de ter vítimas. Aí logo em seguida já vai morrer a outra, né? Ele tava, quando morreu a Sandra Lindsay, ele já tinha 5 mulheres com ele, porque ele já tinha sequestrado a Deborah Dudley com 23 anos, né? No dia 2 de janeiro, e ela foi assassinada em março. Ela morreu em decorrência dos choques. Porque quando elas não obedeciam, quando elas tentavam fazer, porque o que aconteceu? A Jacqueline, a Deborah Dudley, depois ele tinha a Jacqueline Askins, né, que foi outra que ele sequestrou. Quando ele estava com essas 4, né, já tinha morrido a outra, a Deborah Dudley, ela organizou um esquema de convencer as meninas e falou assim, ó, vamos pegar o Gary Heidrich e dar um pau nele e fugir, a gente vai faz que a gente vai fazer uma orgia, sei lá o que, a hora que ele vier, né? Imagina que elas já estavam bem debilitadas em função de estar apanhando, estar comendo mal, né? Ele deixava as moças praticamente nuas, assim, então umas condições subhumanas, assim, horrorosas. E aí ela criou um plano para elas tentarem dominar o Gary e fugir. Só que a Josefine, com medo dele, ela foi lá e contou o plano para ele, porque ela tinha uma série de regalias. A Josefine ela chegou no momento que ela podia circular pela casa, ela podia... Então ela virou uma feitora das outras escravas. E ela, para manter essa condição dela e o medo dela
em relação ao Gary Heidnik, ela pegou e contou o plano. E aí ele foi lá e torturou a idealizadora do plano, que é a Deborah Dudley, e ela morre em decorrência dessa tortura, eletrocutada. Ele dá vários choques nela e ela acaba morrendo eletrocutada. E aí ele pega e leva, ele leva a Jaqueline para cima, né, que é a última que tinha sido sequestrada até então por ele, e fala, ó o que vai acontecer com você se você fizer falar alguma coisa para mim. E aí ele mostra a moça desmembrada em cima da bancada, né? Ele cozinhou a cabeça dela. E interessante, a polícia foi até a casa dele por reclamação dos vizinhos por causa do cheiro. E ele falou, não, você olhava assim, aparentemente, né, apesar do cara ser estranho, você viu o cara com um Bentley Bentley não, tinha um Rolls Royce na garagem, você viu o cara tinha os carros, tinha uma casa aparentemente tudo certo, num bairro legal. E ele falou, não, eu dormi fazendo um assado e deu ruim aí, mas tá tudo certo, pode ficar tranquilo. A polícia nem entrou na casa dele. E aí ele sequestra a Agnes Adams, de 24 anos, no dia 23 de fevereiro de 87, né? E ela consegue... Ele fala lá, mostra as coisas para ela, e ela consegue fugir e ligar para o 911 e pedir ajuda, né? E a polícia chega lá na casa dele, não o encontra, vai ver já, estranho você entrar com a casa do cheio de nota de $1 e tudo mais. Ela fala, ó, tem um cara lá, ele tá mantendo um monte de mulher refém no porão da casa dele e tudo mais. E quando os policiais descem, eles dão de cara com a situação toda. As moças vão achar o resto de corpo na geladeira, né? E aí ele é preso, ele tentou se enforcar na prisão, né? Para fugir dos crimes, ele tentou alegar insanidade, mas ele sabia o que ele estava fazendo. De novo, a gente vai entrar naquela discussão assim, tá, insanidade? Sim, não é normal uma pessoa fazer isso. Porém, você fez isso às vistas de todos para ninguém descobrir o que você estava fazendo? Não. Você sabia que era errado o que você estava fazendo e você optou por esconder isso e continuar. Por isso que ele fazia isso no porão e tudo mais. Vai ser um caso que vai ser muito conhecido na época, né, em função da coisa bizarra mesmo, do que você imagina do serial killer de filme, né? O cara manter a refém lá, ele ficar abusando, a violência. Então ele, por exemplo, tem um documentário uma série documental do Discovery chamado O Índice da Maldade. E ele, por exemplo, ele tem um ranqueamento dos mais altos. Por quê? Porque ele era um sádico, né? Então o que acontece? Opa, vamos recusar a ligação aqui, né? Nós estamos gravando vídeo, agora não é hora de ligar pro tio Roder, né? Que aliás não é pro Roder, é pro Ronaldo, é pra Débora. E aí assim, então ele vai preencher tudo aquilo que a gente imagina de um serial killer, né? O cara sádico, um aspecto próximo da necrofilia, de matar a pessoa torturando, de manter esse sofrimento prolongado das pessoas, né? A ideia dele era ter um harém lá de escravas para que ele pudesse satisfazer todas as vontades dele e também dar conta das inadequações que ele tinha sociais, de lidar com as pessoas e tudo mais. Não deu certo, né? Ele foi condenado e foi executado em 1999 por injeção letal. Mas é uma história horrorosa que vai... E assim, ele vai ser uma referência em vários filmes. Então você vai ter lá no Seven, vai ter essa referência do apartamento, baseado no apartamento dele. No Silêncio dos Inocentes, aquela coisa do Buffalo Bill manter a vítima lá embaixo, né? Como se fosse um animal, assim. Então ele vai dar uma animalizada nessa ideia de ver o modo como ele via as mulheres, assim. Então é uma história assustadora e que vale a pena dar uma olhada com mais calma aí, se você procurar aqui no YouTube mesmo, certo? O poema de hoje, de novo caí no poema Monstro, né? Eu falei
da Eileen Wuornos e agora aqui eu estou falando do Gary Heinrich. Aqui eu vou pegar o conceito de como que a pessoa vai se deixando levar por essas fantasias. Uma coisa que eu converso muito com o Felipe Marticello, que participa aqui do canal, é como se constrói essa motivação. Então você tem a motivação sexual, você tem a motivação do sadismo, né? Mas como que isso se concretiza? Então você vai gestando aquilo ali que está dentro de você. O monstro do armário que eu estou falando é aqui, ó, está dentro da sua mente. E em um determinado momento, 90% das pessoas elas reprimem esses instintos e algumas dessas pessoas vão abrir a porta desse armário e vão abraçar o que está lá dentro e vão viver uma loucura como foi do Gary Heinrich, né? Uma loucura consciente, ou seja, ele escondeu, né? Ele sabia que ele podia ser pego e ele evitou isso o máximo que ele pôde. Monstros do armário. E quando nos entregamos ao inconsciente no silêncio da noite, que alguns dos nossos medos alimentados pela insegurança saem dos recônditos das nossas mentes e nos levam a uma volta como por um trem fantasmas, por lembranças de um passado repleto de fatalidades, assombrados pela única pessoa capaz de destruir toda nossa felicidade. Nós mesmos. Ele foi um cara que sofreu, ele foi um cara que ele já tinha uma série de problemas, né? Mas ele foi um cara que desde o começo ele também era muito inteligente. Por que ele abusava de pessoas com necessidades especiais? Porque talvez as pessoas não fossem acreditar nelas. Ele sabia escolher as vítimas. Ele sempre procurava a gente mais fraca. Por que ele foi atrás de mulheres pretas, né? Porque era mais fácil de ninguém tentar investigar. Então ele era um cara muito inteligente e ele sabia o que ele estava fazendo. E ele abraçou essa loucura e nos deixou com essa história terrível para a gente poder estar aqui assustado e falando, como que alguém pode fazer isso? Faz. O ser humano é capaz de coisas fantásticas, mas também inomináveis e impensáveis do ponto de vista negativo. Certinho? Deixa seu like, fala pra mim se você já conhecia a história dele, se você já assistiu algum desses filmes que eu falei aqui, se sabia que tinha essa referência, se você conheceu a história agora, o que você achou. Dê seu like, seu dislike, diga aí o que pode ser melhorado no canal e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.